Olá, olê. Olá, minha gente. Eu prometi ontem que eu daria uma palhinha sobre o jejum de Daniel. E eu fiz aqui algumas anotações, porque o assunto é interessantíssimo, e estou com minha Bíblia aqui aberta no livro do profeta Daniel, para a gente conversar um pouquinho. Porque tem uma onda muito grande, principalmente. Muito grande, não. Uma marolazinha sobre o jejum de Daniel. Eles colocam. Hoje está em moda também eles pintarem a igreja por dentro toda preta, né? De preto. E. Aliás, a cor preta é onde se originam todas as demais cores, né? Ela é maravilhosa. Mas. E começam a pular e a gritar. E. Essas questões todas emocionais, né? Quando na verdade, quando Deus falou a Elias na caverna, foi em pleno silêncio. E eu queria falar um pouco sobre o jejum de Daniel. E eu escrevo aqui: seu jejum tem os mesmos objetivos de Daniel? Vocês sabiam qual era o grande desafio de Daniel? A decisão do cardápio foi de Daniel, juntos aos seus motivos. O desafio foi aceito pelo eunuco. E agora? São estes os seus desafios? Poderíamos falar do desafio de Jesus no jejum no deserto. Mas isso seria uma outra aula, né? Que é fantástico. Mas eu não vejo ninguém querendo fazer jejum de 40 dias. E foi um desafio entre ele e ele mesmo. O jejum de Jesus teve os seus desafios. Da mesma forma, Esther, até de perder a cabeça. Ela não podia entrar onde estava o rei sem ser chamado, sem ser chamada. Eu queria falar de desafios. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a Bíblia, nós vamos encontrar no primeiro versículo, no terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabu, protege meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, cidade de Jerusalém, e a sitiou. Então, eles foram lá, na época do rei Joaquim, Nabucodonosor sitiou Israel. Sequestrou. Então Adonai, o Eterno, entregou Joaquim, rei de Judá, toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até os utensílios, alguns deles sagrados, da casa de Deus,
foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, na terra de Siná, isto é, região de Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da divindade de Babilônia. Preste bem atenção. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Então, Daniel pertencia à nobreza dos hebreus. Jovens sem imperfeições. Isso é muito importante. Enquanto os que jejuam hoje buscam perfeição. Aqui fala, sem imperfeições físicas, boa aparência, inteligentíssimos, bem instruídos, que dominasse várias áreas do saber, fosse hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio, o Aspenaz, ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus. Será que os que fazem hoje jejum têm essas características? Eram cativos? Eram sequestrados? Porque para fazerem o jejum de Daniel tem que ter essas características. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa, do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos. E depois disso, estariam habilitados para servir o rei. Habilidades e não esterismo coletivo. Entre esses, estavam alguns jovens vindo de Judá, cujos nomes em hebraico significam Daniel, Deus é o meu juiz. Ananias, Yahvé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. Azarias, Yahvé é o meu socorro. Percebam que eram homens, 4 jovens que conheciam profundamente o judaísmo. Não eram especuladores. Eles não estavam em busca de Deus, como os que jejuam hoje estão fazendo. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes um novo nome. Olha, presta atenção. Deu-lhes novos nomes. Eu vou encerrar a parte primeira de nossa palestra, de nosso papo. E já em seguida eu entro na segunda parte. Beijão.